Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E hoje o nosso conteúdo será a segunda geração modernista no que diz respeito à poesia. Mas antes de nós iniciarmos esse conteúdo, eu quero compartilhar com vocês esse texto de Patativa do Assaré. É o poema Cabra da Peste, que vem nos lembrar da nossa força sertaneja, nordestina, cearense. E nós estamos realmente necessitando fortalecer essa ideia da força que nós temos para atravessarmos essa pandemia e, no fim de tudo isso, comemorarmos o nosso reencontro, a nossa saúde, a nossa vida. Então o texto diz assim: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, com riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza minha boa terra, desde o vale à serra, da serra ao sertão, por ela eu me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, filho do Ceará. Ceará valente, que foi muito franco, ao guerreiro branco Soares Moreno. Terra estremecida, terra predileta, do grande poeta Juvenal Galeno. Sou dos verdes mares da cor da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ninguém me desmente, pois é com certeza, quem quer ver beleza, vem ao Cariri. Minha terra amada possui mais ainda a mulher mais linda que tem o Brasil. Terra da jandaia, berço de Iracema, dona do poema de Zé de Alencar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, depois desse lindo poema de Patativa, nós vamos recapitular o que foi visto na última aula, né? Lá nós fizemos uma revisão para a prova que vocês fizeram a semana passada e eu pedi que vocês resolvessem as questões do livro de atividades que estão nas páginas 4 a 8 e também resolvessem a trilha sobre o modernismo brasileiro de primeira geração, disponível no Positivo On, desde até quarta-feira dessa semana, né, até o dia 3. Então, nós vamos fazer uma breve revisão dessa atividade antes de iniciar o novo conteúdo. A primeira questão do livro de atividades de vocês diz assim: descreva as principais características da primeira fase do modernismo brasileiro quanto à forma, à linguagem e ao conteúdo. Então, na letra A, quanto à forma, nós podemos colocar aí o seguinte: uso do verso livre, que é o verso sem metrificação, tamanhos diferentes, aproximando poesia e prosa, uso de períodos curtos na prosa, ausência de pontuação mais rigorosa, liberdade de criação e expressão. Na letra B, sobre a linguagem, nós podemos colocar que ela é mais próxima do coloquial, né? Que ela é mais próxima do português falado, que há uma rejeição dos padrões gramaticais portugueses, que é uma linguagem livre do trabalho com as palavras, né? E na letra C, com relação ao conteúdo, nós temos a renovação dos temas tradicionalmente aceitos pela literatura, os novos padrões passam a exprimir a vida cotidiana e a apresentar uma temática de cunho nacional, atenção especial a tudo que indicasse progresso e civilização industrial. Na segunda questão, sobre o modernismo brasileiro, assinale verdadeiro ou falso. Então, letra A, verdadeiro, letra B, é falso, letra C, verdadeiro, letra D, verdadeiro e letra E, falso. Nós temos ainda na terceira questão o seguinte:
O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas, a forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Letra B é a alternativa correta. Na quarta questão, quanto à produção dos seguintes autores, relacione as colunas. Então, na primeira coluna nós temos 1 para Oswald de Andrade, 2 para Mário de Andrade e 3 para Manuel Bandeira. Então, nós vamos ter aí, na sequência das alternativas, a numeração 2, 3 e 1. Dando sequência, na quinta questão, nós temos aí a leitura de um fragmento, né? E esse fragmento é de Antônio Cândido, um crítico da literatura, onde nós vamos considerar os períodos literários acima referidos no texto e assinalar verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Então, na sequência, nós vamos ter afirmativa 1, falso, afirmativa 2, falso e afirmativa 3, verdadeiro. Então, a sequência correta é a que está na letra C. Ok? Então, é essa letra que vocês devem marcar. Para as questões 6 e 7, nós temos um texto aí, né, de Manuel Bandeira, e a questão 6 diz assim: tendo em vista a estética modernista brasileira, é correto afirmar que, no poema Pneumotórax, incorporam-se elementos do cotidiano, o que era comum no modernismo brasileiro. Então, nós temos aí a letra A como alternativa correta. Na sétima questão, ainda a respeito do poema de Manuel Bandeira, assinale a opção correta. E a opção correta será a letra D. O ritmo é um elemento importante para a expressividade poética, embora não haja esquema métrico e rítmico regular. Então, eu quero só relembrar que nós não estamos fazendo a leitura dos textos propostos em cada questão, porque vocês já leram quando foram resolver as atividades. Então, não faz mais sentido a gente repetir essa leitura nesse momento, tá certo? Nós precisamos aqui ir direto para as questões, até para otimizar o nosso tempo e não fazer com que a aula fique tão extensa, tá certo? Então, na oitava questão, leia a seguir o trecho do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Depois da leitura, é possível identificar uma crítica intensa à poesia parnasiana, portanto, letra A é a alternativa correta. Na questão 9, os textos 1 e 2 são referentes à obra Macunaíma, a mais importante realização da primeira fase do modernismo, de autoria de Mário de Andrade. Então, no texto 1, nós temos um trecho de Macunaíma e no texto 2, nós temos uma imagem aí sobre essa obra. Então, ao analisarmos os discursos verbal e não verbal expressos nos textos 1 e 2, respectivamente, identifica-se como característica do modernismo a busca da linguagem coloquial brasileira. Então, é a letra B, a alternativa correta. Na questão 10, depois desse poema de Manuel Bandeira, né, o poema tirado de uma notícia de jornal, é correto afirmar acerca do poema de Manuel Bandeira que podem ser evidenciados aspectos épicos ao recriar poeticamente uma notícia jornalística. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B. Na questão 11, leia o poema de Oswald de Andrade para responder à questão erro de português. Depois a leitura, com base no poema, responda. Letra A. Qual o sentido que o título assume em relação ao texto? E qual sentido poderia assumir estando sem contextualização? Então, o título indica que os portugueses cometeram um equívoco ao promover a aculturação os indígenas, ignorando sua cultura.
Sem contextualização, a expressão significa erro gramatical, desvio em relação à norma padrão. Na questão B, que característica formal e que característica temática do modernismo podem ser identificadas no texto? Justifique sua resposta com transcrição de trechos. Então, aqui, nós temos como característica formal, ocorre o uso de versos livres, que são os versos irregulares, são os versos que possuem tamanhos diferentes, eles não são construídos com uma preocupação métrica, Como característica temática, a releitura crítica do passado, evidenciada pelo título e pelo desfecho do poema. Na questão 12, nós temos aí algumas citações que são necessárias para a resolução das questões. Então, levando em conta as diferentes formas linguísticas utilizadas pelos autores na composição de suas obras, comente sobre a linguagem usada como recurso na construção dos textos. Para tanto, considere as duas proposições abaixo. Variação linguística versus erro linguístico. Então, os autores não cometem erros linguísticos, pois o desvio da norma padrão é intencional e tem efeito estilístico. A intenção, em alguns dos casos, é transcrever traços da oralidade para a forma escrita e, assim, manter o ritmo e a melodia. Dessa maneira, não há uma transgressão às regras gramaticais, mas o uso de outra variedade linguística. E na letra B, sobre as funções da linguagem na literatura, um autor literário não tem a obrigação de seguir as regras gramaticais. A literatura não apresenta um vínculo indissociável com a norma padrão, pois não explora a linguagem apenas como recurso de informação, mas como modo de expressão viva. Explora, assim, a função poética da linguagem, que busca muitas vezes, não óbvio, mas o que provoca inquietação. Na questão 13, a obra-prima de Mário de Andrade, Macunaíma, foi escrita na chácara de Pio Lourenço. Antes de escrevê-la, o autor utilizou-se de muitas semanas estudando as lendas e outros aspectos ligados ao folclore brasileiro. O momento de criação durou apenas uma semana, de 16 a 23 de dezembro de 1926. De rede e muito cigarro, como costumava dizer o próprio autor, em que ele procurou colocar no papel tudo aquilo que lhe vinha à mente. Então, esse era o seu método de criação. Macunaíma foi lançado em 1928, depois de sucessivas revisões e ajustes. Sobre a obra, é incorreto afirmar que se distancia da proposta estética do Manifesto Antropofágico, criado por Oswald de Andrade, porque insiste em um nacionalismo ufanista, herdado dos parnasianos, o que a torna incapaz de perceber os problemas da nação. Então, a alternativa é a alternativa que deve ser marcada aí. Na questão 14, leia o excerto abaixo e a seguir assinale o que for correto em relação ao autor e à sua obra. Então, nós temos aí um trecho intitulado de Escapulário, é um texto de Oswald de Andrade, e o que está correto aí a ser marcado é a afirmativa 2 apenas, ok? Na questão 15, nós temos um outro texto de Manuel Bandeira chamado Momento no Café. E aí o poema de Bandeira apresenta 2 pontos de vista diferentes sobre a vida. A partir dessa leitura, organize um texto observando os seguintes pontos. Então, explicite os 2 pontos de vista presentes no poema, avalie a possibilidade de se afirmar a adesão do poeta a uma ou outra das visões presentes no poema, e seu texto deverá ter de 8 a 10 linhas,
Então, essa resposta aqui vai depender muito da produção que vocês fizeram, né? Então, vamos lá. Terminada a correção da atividade de casa, nós vamos iniciar o estudo da segunda geração modernista quanto à poesia. E nós vamos começar pelos objetivos da unidade, né? O que a gente pretende atingir com esse estudo, né, sobre a segunda geração modernista? Então, primeira coisa é caracterizar o contexto sociocultural que marcou o surgimento da segunda geração do modernismo no Brasil. Depois, conhecer as principais tendências da poesia modernista da segunda geração. Conhecer os principais poetas brasileiros dessa fase da literatura e aprofundar a compreensão a respeito do aspecto social presente na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então, é importante a gente compreender inicialmente que a segunda geração modernista, né, ou a poesia da segunda geração modernista, que é um conteúdo que está aí nas páginas 30 a 34 do livro de vocês, e aí pela quantidade de páginas já é possível vocês perceberem que é um conteúdo mais introdutório, né? Então a aula de hoje não vai se aprofundar na segunda geração modernista, né? Na poesia produzida nesse período. As próximas aulas é que nos darão condição de nos aprofundarmos nesse conteúdo. Hoje nós vamos iniciar esse estudo, é um estudo mais introdutório. Nós vamos apenas nos familiarizar um pouco com essa proposta, com esse período, tá certo? E nas próximas aulas é que a gente vai, de fato, se aprofundando nesse estudo, nesse conhecimento. Mas nesse primeiro momento, é importante a gente entender que a poesia da segunda geração modernista deixa para trás os poemas escritos em tom de combate aos modelos do parnasianismo, que eram considerados obsoletos, né? E nós vimos que essa era uma preocupação muito grande na primeira geração modernista, que aconteceu em 1922, não é assim? Então, aqui nós já estamos em 1930. De 1922 para 1930 se passaram 8 anos apenas. O modernismo da segunda geração vai receber algumas heranças da primeira geração, mas vai também construir sua própria identidade, seu próprio caminho, seu próprio ponto de vista sobre a literatura, sobre a cultura, não é? Que estava se consolidando ao longo daqueles 8 anos que separaram a primeira geração modernista da segunda geração modernista, né? Então, a geração de poetas de 1930 produziu textos que apresentavam questões que ultrapassavam problemas literários locais. Tá certo? E é importante colocar esses dois pontos para que vocês comecem a perceber quais são as diferenças entre a primeira geração modernista e a segunda geração modernista. Lá na primeira geração modernista, que foi aquela geração que realizou a Semana de Arte Moderna, eles tinham mais essa preocupação literária local, né? Na segunda geração, não. Essa discussão se amplia, tá certo? As questões discutidas nos textos produzidos durante a segunda geração vão ultrapassar essa temática aí da literatura local. Então, passados esses 8 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, houve, a partir da segunda geração, um amadurecimento do ponto de vista tanto formal quanto temático. Os escritores da segunda geração estão entre os mais interessantes e prestigiados da literatura brasileira. E aí nós não vamos conhecer todos eles hoje, nessa aula. Nas próximas aulas é que nós vamos ter esse conhecimento, né? Eles nos serão apresentados. O nosso ponto de partida para a compreensão da segunda geração modernista na poesia é essa imagem aí, que inclusive está no livro de vocês aí na página 30, tá certo?
é uma imagem que nos diz muito, tá certo? E que a gente precisa observar com muita atenção, com muito cuidado. Não é de hoje que vocês fazem análise de imagens, né, de gravuras, de pinturas nas aulas de literatura, né? Essa é uma atividade bastante recorrente. Quando a análise não é feita apenas da imagem, ela propõe, além disso, a construção de uma relação com o texto literário, né? Mas nesse caso específico aqui, nós temos somente a análise da imagem. Então, essa imagem aqui nos remonta ao período da Grande Depressão americana, né? A partir de 1929, onde muitas pessoas se deslocaram das regiões onde viviam em busca de melhores condições de vida, certo? E aí, nessa fotografia, é possível observar uma família caminhando ao longo de uma estrada, né? Então, vamos observar os elementos, como essa imagem foi produzida, né? O que é que ela tenta nos transmitir? Então, há elementos aqui presentes nessa imagem que indicam que essas figuras humanas estão se deslocando. Que elementos são esses? A primeira coisa que a gente precisa analisar para responder quais são esses elementos, né? E aí, antes de responder, se vocês quiserem pausar o vídeo para dedicar um tempo maior à análise dessa imagem, eu recomendo, tá certo? Não tenham pressa. Pausem o vídeo, pensem um pouco sobre a imagem, sobre esses elementos e depois a gente volta a discutir, ok? Então, feita essa análise por vocês, uma análise mais cuidadosa, nós observamos que a primeira coisa, o primeiro elemento que nos indica que essas figuras humanas estão se deslocando é o ângulo em que a foto foi tirada, não é? Por esse ângulo, nós observamos uma proporção das figuras humanas, né? Ou seja, o tamanho dessas figuras humanas é maior quanto mais próximo da lente essas figuras humanas estão. Não é assim? Então, além do ângulo, nós temos aqui uma outra questão a observar, que é o fato de as figuras humanas estarem em fila. E o fato de elas estarem em fila sugere também a ideia de movimento. Uma outra coisa interessante a observar nessa imagem é o fato de as pessoas estarem carregando malas, né? Além de levarem malas, a maneira como as pessoas estão posicionadas nessa imagem também pode ser entendida, não é? A figura do pai, por ser a primeira pessoa da fila, indica que ele está conduzindo o restante dos membros da família. O fato de as pessoas estarem separadas, distantes umas das outras, também passa a ideia de que há uma dissolução da unidade familiar em função da crise, em função da miséria, além de uma sensação de abandono, né? Então, gente, nessa imagem não há um destaque no rosto das pessoas, mas sim no conjunto. Por quê? Porque essa é uma opção que acentua o aspecto social da fotografia. Tá? Então, onde é que reside o aspecto social da fotografia? A família representada aí nessa foto é mais uma entre as tantas famílias que passaram por uma situação de empobrecimento nesse período aí, tá certo? Então, nós vamos, além dessa gravura, analisar um trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, que é um poeta pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro, tá certo? E aí eu quero também chamar a atenção de vocês para a necessidade de fazer uma leitura atenta. Não somente em uma leitura, mas
mais de uma leitura, se for necessário. Ok? Eu recomendo também que vocês façam a leitura no livro de vocês. Eu coloquei aqui a imagem do texto, no slide, mas é melhor, é mais confortável que vocês façam a leitura no livro de vocês. Deem uma pausa no vídeo e dediquem tempo e atenção a essa leitura, tá certo? Concluída a leitura, nós vamos destacar alguns pontos que são importantes aqui de serem analisados sobre esse texto. A primeira coisa é com relação ao título do poema, né? Operário em construção. Esse título se refere ao fato de, ao longo do poema, o operário ir tomando consciência de quem é e da importância de seu trabalho. No contexto do poema, a imagem de asas brotando das mãos indica uma metáfora. E essa metáfora se relaciona à própria capacidade de criar com base na imaginação. Então, as asas que brotam das mãos do operário podem ser entendidas como a capacidade de as mãos transformarem aquilo que existe na imaginação do operário em algo com existência material, né? Então, algo que representa muito bem o trabalho do operário, né? A construção, são as casas. Quantos elementos, não é? Quantos objetos estão ali sendo utilizados pelo operário na construção de uma casa, na construção de um prédio, para tornar esse prédio, essa casa, em algo material, em algo que existe de fato. Não é assim? Então, gente, o operário é apresentado nesse texto como alguém que desconhece a importância e as contradições de seu próprio trabalho. Suas mãos, ao darem vida à construção, são comparadas ao voo dos pássaros, indicando certa liberdade em sua profissão. Mas o operário, além de não se dar conta dessa liberdade, também não percebe que ela é limitada, uma vez que, obedecendo ao que exige qualquer profissão, se encontra também em uma prisão. Não é assim? Em algum aspecto, nenhum trabalhador, nenhum operário é totalmente livre. Essa liberdade do operário, essa liberdade do trabalhador, ela existe até certo ponto. Não é assim? Então, o vocabulário do texto é um vocabulário simples. E essa é uma herança da primeira geração modernista. Tá certo? É uma linguagem de fácil compreensão, uma linguagem que beira a coloquialidade, que beira a fala popular brasileira. Né? Então, os versos empregados nesse texto aí são versos regulares, ou seja, todos eles possuem a mesma medida. Todos eles são versos que possuem 7 sílabas métricas. E os versos que possuem 7 sílabas métricas são chamados de versos heptassílabos, ou então, uma definição mais antiga, mais medieval, redondilha maior. Tá certo? Então, gente, as estrofes apresentam basicamente o mesmo número de versos, não é exatamente o mesmo número, mas é um número aproximado, né? Por isso que a gente diz que apresenta basicamente o mesmo número de versos. E na primeira estrofe há a utilização de um paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que aproxima palavras opostas, mas que estabelece uma contradição entre essas palavras. E é uma contradição tão grande, tão profunda, tão intensa, que provoca uma certa falta de lógica nessa construção. Tá certo? Então, no trecho que diz assim, que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão, né? Nós podemos entender o que é aí? Esse paradoxo, tá certo? Entre liberdade
escravidão. Como é que a casa era a sua liberdade e a sua escravidão ao mesmo tempo? Vocês observam aí a grande contradição que existe na aproximação dessas duas palavras, não é? Então, a casa construída era, ao mesmo tempo, essa representação, paradoxalmente, de sua liberdade e de sua prisão. Tá certo? Aí nós vamos lá para a terceira estrofe. Porque lá o operário faz uma grande descoberta, né? E a grande descoberta que ele faz é que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, né? Lá na primeira estrofe há um outro paradoxo, há uma outra contradição, quando ele diz assim, ó, que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, a casa construída era, ao mesmo tempo, essa representação, né? De liberdade e de prisão. Então, nós temos aqui, nesse slide, nessa terceira estrofe, né? Essa descoberta, né? Que já foi colocada no slide anterior, mas também, metaforicamente, o poema trata da construção da consciência do operário, como aquele que dá vida a tudo que existe ao seu redor. O operário passa por um processo de conscientização, por meio do qual deixa de ter uma visão superficial a respeito das coisas. E aí, esse texto é de Vinícius de Moraes, nós vamos estudar um pouco mais Vinícius de Moraes nas próximas aulas, mas eu resolvi colocar essa breve biografiazinha dele, dizendo assim, que Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, em 1913. Foi diplomata, poeta, cronista, dramaturgo e músico. Foi um dos fundadores da Bossa Nova, movimento musical que surgiu no final dos anos de 1950 e repercutiu em todo o mundo. Morreu em 1980. Então, para finalizar nossa aula de hoje, vocês vão resolver a atividade das páginas 31 e 34, tá certo? Do livro de vocês, tá bom? E aí, eu quero agradecer a atenção de vocês, desejar muita saúde, mandar um forte abraço e dizer que vocês continuem se dedicando aos estudos em casa. Valeu, pessoal! Até a próxima!